gente, como é que vocês estão? Vocês estão bem? Porque eu também. Bom, como vocês já viram aqui no título, hoje eu vou falar de um dos assuntos que eu mais amo falar sobre, que é filmes de terror. Então aqui vai a minha dica de top 5 dos meus filmes preferidos no tema ali de terror. E assim, gente, foi um pouquinho difícil reunir esses top 5 porque tem outros filmes assim que eu realmente gosto e se deixar eu até fico gravando assim as falas dos filmes porque eu realmente assisto e eu assisto assim muitas vezes e assim, gente, eu amo filme de terror, tá? Eu já venho deixando aqui o meu lugarzinho de fala que eu amo filme de terror e principalmente aquele filme de terror que te dá uma sensação assim de agonia enquanto você tá vendo e aqueles jumpscare e assim, são o meu tipo preferido de filme de terror, sabe? E antes de começar o vídeo, eu peço aqui pra você se inscrever aqui no canal, porque aqui a gente tem vídeo toda quarta e toda sexta, às 7 da noite. E se acontecer de alguma coisa eu não poder postar vídeo assim no dia pra vocês, eu sempre aviso vocês nas minhas redes sociais, então vai estar aqui na tela e aqui no box de descrição também. Então vamos lá pra começar os filmes de terror, porque eu tô levemente ansiosa pra falar sobre eles. Um dos primeiros filmes, assim, de terror que eu tive que colocar aqui é, tipo, o meu top 1, sabe? Que é Invocação do Mal. E eu vou deixar o meu adendo aqui, que é o 1 e o 2. O 3 eu não gostei tanto assim, porque depois de um tempinho, eu descobri porque eu não gostei tanto assim do 3, que é por causa que, se não me engano, mudaram o diretor, então o roteirista, um desses dois, mas não é o mesmo cara que fez o 1 e o 2, então eu entendi um pouquinho porque eu não gostei tanto assim do 3. E assim, gente, o primeiro e o segundo tá assim no meu top 1 favorito da vida, porque eu amo muito. E se vocês não sabem um pouquinho sobre a história de Invocação do Mal, Invocação do Mal conta a história do Ed e da Lorraine, que eles são paranormais, assim, eles caçam fantasmas e assombrações, assim, falando bem no meio muito informal aqui pra vocês, é porque, assim, eu acho que é um filme muito popular, mesmo quem não gosta de filme de terror já ouviu falar em Invocação do Mal e não tem nem como você não saber sobre qual é a história dele, então, o que se passa nos filmes. E o Ed e a Lorraine, eles procuram casos, assim, pra eles poderem resolver, sabe? E assim, gente, não vou poder dar muito spoiler se ainda mais se você não viu, mas assim, vale muito a pena ver, porque se você gosta de um filme um pouco mais frenético assim, sabe? Que acontece algumas coisas assim em um curto período de tempo, é bom você ver esse filme, porque não tem como, gente, não tem como. Invocação do Mal tá literalmente no meu top 1, eu sempre assisto quando eu não tenho nada pra ver. O segundo filme que eu tenho aqui pra falar com vocês, que também tá no meu top 5, é A Entidade. E A Entidade é um filme um pouquinho mais antigo, se não me engano ele é ali de 2013, por aí, eu não me lembro muito bem. Mas A Entidade, ele vai contar a história de um casal com uma família que eles se mudaram pra uma casa recentemente. E nessa coisa de arrumação de casa e desempacota caixotes, essas coisas assim, as caixinhas pra colocar no lugar tudo certo, o pai dessa família acaba achando uma caixa cheia de fita. E assim, o pai, ele é escritor, ele já tinha escrevido um livro, se não me engano, e ele tá procurando uma nova inspiração pra escrever um novo livro. E o que acontece é que ele acha essa caixa cheia de fitas e dentro dessas fitas ele acha umas coisas muito bizarras que aconteceu. E assim, gente, não vou dar spoiler, mas é um filme que quando eu vi pela primeira vez, eu fiquei levemente assustada, assim, não vou mentir, eu fiquei sem dormir pelo menos um dia aí, no dia que eu vi esse filme. Fui pegar pra dormir, tive pesadelo? Tive. E olha que eu não sou uma pessoa que fica muito com filme assim na cabeça, mas também leva o fato que eu vi de noite. Então, assim, fiquei com levemente, assim, de um cagacinho, não vou mentir, mas é um filme muito bom. E quando eu assisti da segunda vez, eu não fiquei tão assustada assim, sabe? É só a experiência de ver o filme pela primeira vez. E A Entidade, ela me causou essa coisa de, meu Deus do céu, o que tá acontecendo? Como assim? Como assim isso tá acontecendo? E o final, tipo, vai dando os plot ali, sabe? É muito bom. E eu recomendo muito de vocês verem esse filme.
O segundo já passa uma vibe totalmente diferente do que eu estou falando aqui, que é Hereditário. E esse é um filme que eu, infelizmente, assisti em 2 dias, porque ele é um filme, assim, comparado aos que eu vou falar ainda aqui, ele é um filme um pouquinho mais trabalhado no terror psicológico, pelo menos eu achei. Se você não achou e já assistiu esse filme, deixa aqui embaixo que eu vou adorar saber a sua perspectiva sobre esse filme também. Mas eu achei que ele foi mais um terror psicológico do que um terror que tem mais jumpscare, que tem mais assombração e essas coisas assim. E Hereditário, ele vai contar a história de uma família que perdeu a avó recentemente, sabe? E a avó, ela mexia com umas coisas assim que ao desenrolar do filme você vai vendo com que a avó mexia e vai acontecendo umas coisas, gente, muito doida. E eu acho que esse filme ele ficou mais famoso ainda por causa de uma cena muito específica de Hereditário, que eu nunca tinha visto esse filme, eu não peguei spoiler nenhum, eu só peguei esse filme pra ver. E até então eu não sabia o que tinha acontecido, porque esse filme ficou tão famoso assim. E quando eu vi essa cena que deixou esse filme famoso, eu fiquei tipo... Meu Deus do céu, como assim isso aconteceu? Eu voltei essa cena, eu acho que foi umas 2 vezes pra me entender o que tava acontecendo ali. E, tipo, é uma cena muito gráfica, mas ao mesmo tempo deixa você ali, sabe, muito perplexo com o que tá acontecendo naquele filme. E ao desenrolar da história, você vai vendo que o que aconteceu teve meio que um motivo pra chegar no final, pra você entender o filme, sabe? E foi um filme muito legal, eu achei muito legal, mas ao mesmo tempo eu achei ele muito parado, pelo fato de ser mais um terror psicológico. Ele vai trabalhar muito com o seu psicológico, então assim, gente, vai um pouquinho preparado pra assistir esse filme, porque vai acontecendo umas coisas assim que você tem que pegar muito na minúcia, assim. Então, assim, gente, é um filme muito bom, recomendo muito vocês verem, mas pega pra ver em um dia, não faz igual a Bonita aqui, que viu em um dia, achou que o filme tava muito parado, fui terminar no outro dia, aí chegou no outro dia, eu já não tava entendendo nada do filme, eu até tenho que pegar pra ver ele todo de novo. O quarto filme que eu vou falar aqui pra vocês, gente, é um dos meus filmes, assim, queridinhos, sabe? Desde a primeira vez que eu assisti esse filme, eu achei ele simplesmente magnífico, que foi Sobrenatural. E assim, eu tô falando do 1, ele tem ali uma saga, se não me engano, de 3 filmes, e as 3 ali de alguma forma se conectam. A primeira e a segunda parte, que é o primeiro e segundo capítulo, né, são com os mesmos personagens e são basicamente a mesma história, assim, que eu posso dizer, mas o terceiro ele passa em uma ambientação totalmente diferente, mas ele tem uma personagem que liga ali com o terceiro, por isso que é uma saga, né? E eu vou falar aqui principalmente do primeiro filme, porque o primeiro filme me conquistou muito, e eu recomendo também vocês verem o segundo, mas o primeiro filme, ele vai contar a história de uma família também, e vai focar um pouco mais na criança, porque o Dalton, que é essa criança, né, sofre um acidente e ele meio que entra em um coma. Mas assim, gente, os médicos não sabem o que aconteceu com essa criança de fato. Eles só falam que a criança simplesmente entrou em um estado vegetativo e como se fosse realmente um coma, mas não foi um coma, se não me engano, porque tem bastante tempo que eu vi esse filme e eu tô falando aqui do que eu lembro. Mas os médicos só falam para os pais que ele só entrou em um estado vegetativo e não sabem como fazer aquela criança acordar. E assim, gente, vai acontecendo várias coisas assim durante o filme e você vai vendo que o coma do Dalton tem a ver com esse lado sobrenatural. E assim, gente, é muito bom. E o segundo capítulo desse filme, que é o Sobrenatural 2, segundo capítulo, né? Ele vai contar a história de por que o Dalton teve aquele estado vegetativo que é ligado com o pai dele, sabe? Gente, é assim... entendeu? É muito bom esse filme, eu recomendo muito vocês verem ele. O 1 e o 2, gente, já pega assim em sequência pra ver que você vai entender muita coisa. E eu fiz isso e foi assim... simplesmente perfeito. E o último filme que eu vou estar aqui falando pra vocês é um filme recentemente que eu vi, tá? E ele é um filme, assim, um pouquinho mais recente que eu vi. Eu não tava dando nada pra esse filme, principalmente por causa da capa, porque a capa é muito, assim...
genérica, muito fácil de você só passar por ali e não dá nada, mas é o filme Maligno e assim, gente, quando eu fui vendo esse filme, eu fui ficando mais presa ainda conforme eu fui vendo ele. Porque ele vai contar a história de uma mulher e ela tem um relacionamento super abusivo e ela tá grávida ainda por cima. E vai acontecendo uma coisa que leva a outra e assim, gente, essa mulher ela tem meio que visões de assassinatos que tá acontecendo ali na região que ela mora. E ela vai chegar na polícia e conta pra polícia o que tá acontecendo. E os policiais, eles acham que ela que tá matando, ou então que ela que tá vendo os assassinatos, né? E ela não tá contando nada pra polícia, mas é uma coisa totalmente diferente que acontece, gente. O plot desse filme é simplesmente assim, talvez pra algumas pessoas é muito imaginável, sabe? Mas pra mim, que eu fui com expectativa zero, eu não poderia ter aguardado um plot melhor do que o plot desse filme, porque é muito bom, gente. Chega no final e você fica assim, eu poderia ter decifrado esse plot? Poderia. Decifrei? Não decifrei. Eu fiquei assim, e eu assim, gente... Nossa, ele foi muito bom. Eu, se não me engano, eu dei 5 estrelas lá no meu Instagram e eu falei que eu tava vendo esse filme. Se não foi 5, foi 4, alguma coisa assim, mas foi simplesmente perfeito. Eu amei. Então foi isso, gente, o vídeo de hoje. Eu espero muito que vocês tenham gostado dessa coletânea, assim, de filmes. Alguns aqui eu sei que são bem famosinhos e outros eu sei que não são tão famosinhos assim, tipo Maligno. Eu quase não vejo ninguém falando sobre Maligno e eu queria muito que eu entrasse em uma comunidade que a gente botasse isso em pauta, sabe, sobre Maligno, porque eu achei um filme muito bom. E é isso, me digam aqui embaixo se vocês têm outras sugestões, assim, de filmes de terror pra mim ver também, pra vocês verem aqui também, pra outras pessoas verem, sabe? Gosto muito dessa comunidade do pessoal ali que gosta de um filminho de terror. Então é isso, eu vejo vocês no próximo vídeo, então, beijinhos!